precioso desse culto é o momento da palavra. Eu sempre digo, não é um intervalo, é o momento em que a gente vai ouvir, né, a mensagem da palavra de Deus. Aí alguém pode dizer, até agora não foi dito, não. Foi dito através do louvor, através do agradecimento. Agora vamos ouvir a exposição da palavra. E deixe Deus falar ao seu coração. Porque vocês estão no momento em que horizontes estão aí à frente, portas estão se abrindo, e com certeza uma palavra de Deus é bem-vinda nesse momento, para quem está ansioso, para quem está indeciso, para quem está enfermo, para quem está necessitando, porque eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor. Convido aqui o presbítero Luiz Antônio neste momento. Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Inicialmente quero agradecer ao pastor Pinheiro, que preside esta igreja, pela oportunidade e pelo aval que ele nos ofertou de estar aqui nessa assembleia linda e distinta nessa noite. Quero também aproveitar, em nome do meu amigo, parceiro e companheiro da educação, gestor, mas aqui nesta noite, presbítero, e atuando como um dos dirigentes desse trabalho, quero cumprimentar a todos os professores, coordenadores e gestores que fazem a educação nessa cidade, em nome aqui do meu querido Emerson, da minha querida Ana Carla, que já nos conhecemos de outra estação, e meu querido Eli, que eu conheci de longe. Quero cumprimentar a todos vocês. Também em nome da professora Márcia, que fez aqui o seu discurso com muita propriedade, Ana também, e parabenizar a toda a escola pela conjugação de esforços, por ter envidado certamente muitos esforços para que essa noite se materializasse. Quero cumprimentar cada pai, cada formando que está aqui, e ao mesmo tempo, desse modo, parabenizar todos vocês. Eu, como alguém que vive na igreja evangélica há um bom tempo, eu quero dizer a vocês que uma noite como essa, vocês nos educam. Porque, pastor Pinheiro, nós temos uma igreja e 90% dela hoje que está aqui, o templo, são pessoas certamente de outras comunidades, mas que de forma muito respeitosa respeitaram a existência desse trabalho e estão aqui com seus pais, com os alunos, com seus familiares. Eu estava dizendo a Emerson, a quantidade de professores e gestores que estão participando dessa solenidade. Eu me formei na minha graduação. Para fazer um culto em ação de graças foi um processo muito difícil, porque as pessoas infelizmente não compreendiam essa proposta. Então quero também parabenizar vocês pela formatura, por estarem vencendo mais um ciclo, por essa estação estar sendo encerrada, mais outra que virá, e pelo respeito que vocês conferiram à nossa igreja de estarem aqui, e o respeito do pastor Pinheiro também de estar presente, que é a nossa liderança maior aqui em termo espiritual e também nesta igreja, estar presente, valorizando e reconhecendo a importância desse momento para todos nós. Então, nossa gratidão a ele e a todos vocês pelo respeito e a deferência que vocês tiveram nesse culto. Vocês estão nos ensinando que, mesmo não sendo evangélico, mas vocês entenderam a proposta, entenderam os momentos. E os professores, que certamente priorizaram essa agenda. Então nós louvamos e agradecemos a Deus, que é o arquiteto da vida, é quem nos guia e quem nos orienta. E nos minutos que eu tenho, eu quero fazer uma reflexão, pensando nessa juventude, mas que os parâmetros reflexivos que eu vou usar aqui, certamente servem para todos nós, e que possa iluminar um pouco as nossas decisões e a nossa caminhada. Eu sou professor de formação. Se você conhece algum sofredor sentado naquela cadeira, você pode saber que tem um aqui também pregando nesta noite para vocês. Porque eu sei o que é educação. Nós sabemos o que é uma escolha que nós fizemos, um compromisso ético, formativo, de formar pessoas. Num país em que, infelizmente, a educação precisa ser melhor visualizada, precisa estar num horizonte cada vez diferenciado.
Mas estamos aqui e não vamos falar só de dores, mas sabemos as dores e as delícias de estar onde nós estamos e de ocupar o espaço que nós ocupamos. Eu quero pedir permissão a vocês para ler novamente o texto que foi lido, o texto oficial da noite. É um texto que fala principalmente sobre um jovem e que representa um pouco a nossa juventude. Eu gostaria de ter alguns parâmetros de reflexão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Eu vou reproduzir novamente para todos vocês. Diz assim a palavra e a porção das Escrituras. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveu durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado sem vida. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Queridos, eu acabei de ler uma passagem que está escrita em Atos dos Apóstolos, mas que tem um personagem aqui, um deles muito especial, o apóstolo Paulo. Um dos homens com a biografia mais fecundas do cristianismo, um homem que foi um dos maiores teólogos, foi um dos maiores apologetas, foi um dos maiores plantadores de igreja que nós tivemos na história do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele gastou a sua vida organizando o cristianismo. E a partir dessa passagem, eu quero pensar com vocês jovens, o que vocês vão fazer depois que essa estação está se encerrando. O apóstolo Paulo gastou sua vida organizando uma igreja, organizando o cristianismo, a teologia. O apóstolo Paulo ensinou a igreja até como se comportar dentro da igreja. O pastor Pinheiro fez aqui, vocês entenderam a reverência, o zelo, a liturgia. O apóstolo Paulo fez isso também, nos ensinou até quando se podia falar em línguas, como se devia postar. Um homem que gastou a sua existência organizando as coisas de Deus. Qual é o primeiro princípio que eu gostaria de tirar para todos nós, com base exarado nessa passagem? O que vocês vão fazer após esse momento? Primeiro, vocês vão lutar para manter a vida de vocês extremamente organizada. Você liga uma televisão, ou você assiste ou vê nas redes sociais. Veja que profundo paradoxo. Você está lá e vê lá na taxa da reportagem: o crime organizado efetuou, fez ou realizou isso. Pensem comigo, você vive num país onde o crime se organizou. E isso é uma grande reflexão que nós precisamos fazer. Por que é que o mal se organizou e muitas vezes o bem está desorganizado? Nós precisamos pensar, o que é o crime organizado? Reflita comigo. Você teve aula de história, geografia, geopolítica. O que é um crime organizado? É um crime estruturado, tem liderança, tem coordenação, tem hierarquia, tem informática, tem TI, tem estrutura, tem um arcabouço, uma arquitetura para se fazer o mal. Eu quero fazer aqui uma pergunta para nós,
Como é que pode um crime estar organizado e uma escola ser desorganizada? Como pode um crime estar organizado e uma igreja estar desorganizada? Como pode um crime ter se estruturado, se organizado, e as nossas famílias, a luz lá em casa são 5, lá em casa são 6, lá em casa são 10, não é a quantidade de filhos, nem a quantidade de pessoas na sua casa, é o princípio da organização. Eu quero perguntar aqui a vocês, como podemos dormir em paz com um crime organizado e o bem desorganizado? Mas eu quero só começar essa noite comemorando e louvando a Deus, sabe por quê? Vocês estão vendo vocês sentadinhos, ETEC, a organização, as professoras que falaram aqui, todo mundo se propôs a vir. O Emerson, que tem um trabalho histórico com esses cultos aqui em Parelhas, eu não sei nem a quantidade de vezes que ele foi generoso e me convidou, mas uma coisa eu sei, existe uma organização no background, no plano de fundo, existe alguém, quando vocês dormiam, pensando, escrevendo, lutando, batalhando, enquanto vocês dormiam, um professor bom, de qualidade nesse país, dormia mais tarde, para ter alguma oferta, para ter algum conteúdo palatável, para que vocês pudessem ter algum gosto no saber, para que vocês tivessem sabor no saber. A vida se faz com organização. Deus está na organização. A Bíblia diz que Deus diz é com ordem e decência. Deus, quando manda Abacuque escrever, diz escreve e escreve com clareza, para que todos possam ver e entender. Nós não temos um Deus desorganizado, nós temos um Deus que prima pela organização, porque Deus construiu tudo isso pela nossa concepção, pelo nosso princípio bíblico, o criacionismo. Deus cria tudo isso em 6 dias e no 7º descansa. Por que Deus não fez tudo numa noite? Por que Deus não fez tudo num dia? Porque Ele distribui, porque Deus trabalha com o princípio da organização. Então hoje nós louvamos a Deus pela gestão dessa escola, nós louvamos a Deus por cada professor, nós louvamos a Deus por cada pai. Você, minha querida mãe, foi você que foi um despertador na vida desse jovem, foi você que foi a âncora para ele chegar e sentar nessa cadeira hoje. Qual é o preço de você ter um pai organizado, um homem disciplinado financeiramente, um homem que garantiu a sua produção existencial, um homem que garantiu a comida na mesa, um homem que acordou às 4 da manhã para você poder acordar às 7, um homem que foi um guerreiro, uma mulher que limpou casa, uma mulher que limpou chão? Essa mulher merece também a nossa homenagem. Uma mãe que, gastando sua vida, fez uma vela. Muitas de vocês meninas têm um capital estético maravilhoso e a sua mãe não tem, sabe por quê? Porque enquanto vocês se cuidam, a mãe de vocês se gasta feito uma vela, limpando uma casa, sendo ali, fazendo um trabalho dificílimo. Louvado seja Deus pela organização das famílias. Louvado seja Deus pela sua mãe que fechou a porta para a droga não entrar. Louvado seja Deus por causa desse diretor, por causa dessa professora que enfrentou talvez até uma organização do crime, ou alguém que quer entrar na escola para fazer uma coisa errada. Louvado seja Deus pela organização de famílias, de igrejas e de escolas estruturadas. Paulo gasta sua vida organizando. E eu quero só dizer uma coisinha sobre organização. Eu tenho uma notícia para dar aqui para vocês. Se vocês têm um propósito de vida, eu não vou nem falar projeto de vida, pode ser que alguém desmaie aí no meio da igreja. Projeto de vida é um componente curricular, pastor Pinheiro, que nós temos nas escolas integrais. Eu não sei se esses bichinhos aqui sabem o que é escola integral, mas escola integral é igual a casamento. Não precisa de muitos dias para você saber que o processo é chimatológico. Olha, tem uns bichinhos ali que estão balançando na cabeça. Projeto de vida, é uma reforma do ensino médio, é verdade, já está, né? Então não vamos nem mexer aqui no vespeiro, mas uma coisa é essa: se você tem um propósito de vida, você vai precisar lembrar dessa palavrinha, desse humilde preventor. Você não tem tempo para todos e você não tem como agradar a todos.
Se você tem um projeto, um propósito de vida, você não tem tempo para tudo e você não tem tempo para todos. Eu sinto muito em dizer aqui, eu tenho 40 anos, estou numa igreja, pastor Pinheiro, há 25. Infelizmente, para poder conquistar algumas coisas e dar subsistência à minha família, eu desagradei algumas pessoas. Eu não gritei com elas, eu não falei mal delas, eu não agi contra elas. Eu só apenas não pude estar no lugar que elas queriam, na hora que elas queriam, porque na hora que elas precisavam, eu estava lutando pela minha casa e a minha família. Aprendam a fazer cortes, a dar atenção a quem realmente você vai precisar dar atenção. Aprenda a valorizar as opiniões mais importantes da sua vida. O jovem tem uma rebeldia, que eu vou falar aqui, uma rebeldia que muitas vezes é negativa. A gente é rebelde com o professor, com o pai, com a mãe, com o pastor, com o padre, mas a gente não é rebelde com quem vem deixar uma droga na nossa mão. A gente não é rebelde quando chega uma pessoa querendo nos convidar para fazer um ato infracional ou cometer um crime. Vocês precisam ser rebeldes produtivamente. A pessoa mais importante da sua vida, depois de Deus, está sentada na cadeirinha ali do lado, é a sua mãe. Se essa mulher disser, minha filha, não vá por esse caminho, essa palavra tem poder, essa palavra é importante na sua vida. Se um professor chegar para você e disser, você está no caminho certo, pode louvar a Deus, porque você está mesmo. Nós temos que aprender a ser rebeldes produtivamente, sabendo escutar quem realmente agrega, sabendo escutar quem realmente importa, e não viver uma vida, preste atenção, vocês estão ao lado de amigos. Uma colega aqui de vocês diz, são 7 anos. Eu estudei, porque ruim mesmo na minha vida é a visão. Escutei aqui muito bem. E uma coisa que eu aprendi, e vou dizer aqui a vocês, infelizmente, mantenham as boas amizades, mas daqui a 10 anos, talvez vocês não saibam nem onde é que esse colega está mais. Como é que pode uma pessoa ter sequestrado a minha subjetividade, sequestrado a minha opinião? Eu pensava colonizadamente como aquela pessoa, mas sabe quem vai estar ao seu lado até o último dia da sua vida, se Deus quiser? É a sua mãe e o seu pai. Valorize esse homem e valorize essa mulher, porque amigo deve ser valorizado, mas daqui a alguns dias você não saberá nem aonde ele está. O que é que eu vou fazer depois do meu ensino médio? Eu vou organizar minha vida com a ajuda de Deus. É uma Bíblia em uma mão, pastor Pinheiro, uma agenda na outra. Meus queridos, tem coisa na nossa vida, só precisa de uma agenda. No domingo, planejar a semana, planejar a segunda, planejar a terça, a quarta, a quinta, sexta, sábado, domingo. Vocês, meu querido professor, chegaram nas férias, viu? Quer conservar a saúde mental? Férias, pelo amor de Deus, nós temos que respeitar. É hora de respeitar o estado emocional. Agora é hora de viver uma estação de calmaria, de serenidade, se é que é possível. Mas uma coisa é certa: temos que planejar a nossa semana, temos que planejar a nossa vida. As pessoas não planejam fracassar, elas fracassam porque não planejam. As Escrituras mostram que a organização é o princípio fundamental da existência humana. Quem organiza um dia, organiza uma semana. Quem organiza uma semana, organiza um mês. Quem organiza um mês, organiza um ano. Quem organiza um ano, organiza uma vida inteira. Sabe por que você tem que organizar a sua vida? Porque vai ter dia que você vai ter que ler um livro. E você talvez seja pai como eu, que a sua filha chega para você e diz assim: papai, vamos brincar ali, papai, vamos brincar ali, vamos assistir a Peppa comigo. E vai ter dia, meu filho, você não vai poder assistir a Peppa, você vai ter que ler, é um livro. Pronto. Segundo princípio, o que é que eu vou fazer? Terminar o meu ensino médio, segundo as Escrituras e com base nessa passagem. Estou tirando alguns parâmetros. Paulo gastou a vida dele andando para cima e para baixo. Esse homem fez 3 viagens missionárias e uma fez a 4, estava preso. Esse homem andou, esse homem vivenciou uma série de coisas. Ele viveu o seu projeto de vida, ele viveu o seu propósito existencial, ele viveu alinhado à vocação que Deus tinha para ele. Mas sabe o que aconteceu com esse homem? Ele fez escolhas duras e pesadas. Marcos capítulo 8, versículo 38, tem uma passagem que para mim, ela é de estremecer nosso coração. Diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o que significa isso?
E onde eu vejo as pessoas dizem assim, Luiz, uma hora você ganha, uma hora você perde. Não é o princípio hermenêutico e exegético do Evangelho. Não é que você hoje está perdendo e amanhã estará ganhando. Jesus não ensinou isso. Presta atenção, do que adianta o homem ganhar o mundo, está aqui o mundo, ó, e perder a alma. Jesus está dizendo o seguinte: tem pessoas que estão perdendo quando ganha e está ganhando quando perde. Jesus está dizendo que existe um avesso da vitória, existe um avesso da derrota. Hoje é dia de vitória para vocês? É. Vocês estão ganhando alguma coisa hoje? Estão. Mas vocês também perderam alguma coisa. Explique para mim. A contabilidade de Cristo é assim. Ele pergunta para nós nessa noite: o que você está perdendo para ganhar o que você está ganhando? E o que você está ganhando para perder o que você está perdendo? Eu vou lhe dar um exemplo humilde da vida deste pecador querido. Como meu querido perguntou, você está onde? Estou estudando. Estou estudando. Você estuda, pregador, porque você ama estudar? Não. Eu gosto, mas eu preciso estudar. E eu não reclamo daquilo que eu preciso. Preste atenção. Estou terminando em abril uma fase dos meus estudos, pela graça de Deus. Fui agora em dezembro, pastor Pinheiro, trocar o meu óculos. Eu uso óculos desde os 14 anos de idade. Fui trocar o meu óculos, na verdade fui fazer a consulta, o médico disse: chegou uma fase decidida para você. Eu disse: qual? Você chegou aos 40, agora você vai ter que usar multifocal, porque seu olho não faz mais a transição. O nome disso é velhice. Certo? O nome disso é velhice, vai chegando para todo mundo. Não faz mais a transição. Eu disse: aí, doutor, como é que eu vou achar um óculos multifocal que aceite 8,25 de astigmatismo e olhe lá de miopia? Ele disse: nós vamos batalhar. Quando o médico diz vamos batalhar, você já sabe. Passei 15 dias lutando para achar uma ótica que fizesse o óculos com grau já também alterado. E eu não vou nem dizer o preço dessas duas bolinhas que estão aqui, que se eu disser vocês vão ter uma interpretação errônea e equivocada da minha vida financeira. Se eu disser, você diz: o homem é forte. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Como foi que você aumentou seu astigmatismo? Estudando, meu filho. Hoje eu entendo essa passagem. Jesus disse: o que adianta como ganhar? O que Jesus está querendo dizer? Luiz, o que você perdeu para você ganhar um doutorado? Eu sei. Eu sei o que eu perdi. Eu perdi, pastor Pinheiro, uma parte da minha visão. Quem está entendendo, diga amém. Escute, por trás de uma vitória existe uma camisa pelo avesso. É isso que eu quero que vocês saibam daqui. Vocês estão sentados com essa beca bonita, estão arrumados, mas para conquistar o que vocês conquistaram, existem coisas que vocês perderam. Muitos de vocês aqui, quem foram os melhores alunos, eu não gosto de usar essa adjetivação, mas os melhores alunos aqui, se não forem pessoas muito sociais, são até achicalhados, stalkeados pelos colegas, porque no meu tempo quem estudava era babão, quem estudava era besta, quem estudava era isso. Você talvez, meu amigo, perdeu até amizades, talvez você perdeu a admiração de colegas que você jogava bola, mas ele olhou para você e disse: isso aí é um mega vazante, isso aí é um zequeté, deixa ele estudar que ele vai jogar bola. Sabe o que a vida vai fazer? E quem joga bola e não estuda? Reflita. Agora eu sei o que a vida vai fazer com quem muitas vezes não foi no futebol, mas segurou um livro,
mas foi estudar, foi fichar um vídeo, foi entender uma lei, foi estudar uma equação, foi entender alguma demanda de conteúdo. Eu quero lhe dizer, meu filho, o que é que você vai fazer quando terminar seu ensino médio? Você vai viver os sacrifícios que a vida pede de nós. Pergunte a mim, você está arrependendo de ter estudado e perdido uma parte da sua vida? Não! Porque foi por essa mudança de vida que eu olho no contra-cheque e eu vejo que a minha vida financeira mudou. E quando a minha vida mudou, a vida de um homem doente mental e de uma mulher bipolar lá em Currais Novos, que vivem abandonados pelos familiares mais próximos deles, mas não foi abandonado pelo filho, porque no dia que eu subi um degrau, a minha mãe e o meu pai subiram comigo. No dia que eu subi um degrau, a minha família subiu nos meus ombros. Eu não abro mão da visão que perdi para poder pagar os remédios da minha mãe, para poder ter condições de dar ela dignidade. Escute, o que você está perdendo para ganhar o que você está ganhando, e o que você está ganhando para perder o que você está perdendo. Eu tenho amigos caminhoneiros, talvez aqui tenha um sobrevivente. Caminhoneiros chegam para mim de Luiz, e esse negócio dá dinheiro. Hoje eu estou faturando 23 mil, 22 com esse caminhão, mas eu não soube o que foi ver a minha filha crescer. Toda vitória tem um avesso, toda derrota tem um avesso. Jesus está dizendo que quando se perde pode ganhar, e quando se ganha se pode perder. O que você está fazendo hoje com a sua vida, meu querido, você que nos visita, vale a pena continuar o que você está fazendo? Eu quero perguntar aqui, com base na reflexão, Paulo gastou uma vida com a vocação. Nós vemos os pastores, pessoas que assumem a vida religiosa, pastor Pinheiro, essas pessoas vão viver um projeto de vida, e elas vão fazer escolhas, mas no avesso dessa escolha, tem perdas. Sabe por quê? Porque quando se escolhe uma vida, você deixa de viver outras que foram sonhadas. Quando se escolhe uma vida, se deixa de viver outras que foram sonhadas. Eu escolhi ser professor, meus filhos. E eu, como disse aqui, usei aqui uma síntese de uma canção. Eu sei as dores e as delícias de ser professor desse país, mas não fui chorar a miséria, eu não fui lamber as feridas com base em tudo que eu vivi. Eu fui multiplicar o pouco que eu tinha, porque eu entendi que era necessário isso. Se você escolheu ser caminhoneiro, que você coloque o coração no caminhão. Se você escolheu ser advogado, que você coloque o coração na advocacia. Se você escolheu ser professor, gestor, coordenador, que você coloque o coração e viva com plenitude a vocação, o sonho, o projeto que você escolheu. Sabendo que na vitória a camisa pelo avesso, e na derrota existe uma camisa pelo avesso. Jesus está dizendo, está aí, ganhou o mundo, dependendo do que seja. Jesus disse, veja o avesso da camisa. A professora leu aqui que é importante, é invisível aos olhos, as pessoas só veem a vitória. Lá em Currais Novos, meus colegas dizem, como é que você estuda com um pai e uma mãe doente? Aí esse entendeu a mensagem. Agora tem colegas que dizem assim, mas rapaz, as coisas estão maravilhosas, só vejo você andando, só vejo você, não sabe, vem um recorte, não entende o que acontece. Escute, eu vou usar uma didática, uma transposição didática. Por trás da vitória existe o avesso. O avesso. O que está no avesso da vida de vocês hoje nessa noite magnífica? Eu estou com vista as mães que sangraram para você sentar aí. Estou com vista os professores que gastaram suas vidas. Estou com vista pais que mandaram dinheiro, não podiam estar presentes, mas garantiram que você tivesse a subsistência básica. Porque como dizia o Skinner, alimenta que eu faço um herói ou um bandido. Se vocês terem comida, meu povo, vocês se levantam nessa cabeça. Terceiro, o que é que eu vou fazer? Aproveitar as oportunidades. Olha o que a Bíblia diz aqui, já chegou o final aqui. Diz assim:
A Bíblia diz que Paulo ia partir no dia seguinte. Aí a Bíblia diz que ele alargou o discurso. Veja, o homem era tão compromissado em educar a igreja, em organizar a igreja, que foi pregar até a meia-noite. Cometeu um erro de oratória terrível, mas não cometeu um erro de ajudar as pessoas. Porque a gente pode pecar na oratória, a gente não pode pecar com gente, no tratamento das pessoas. Ele sabia, talvez, como é que você prega, irmão. Começar aqui, Luiz começou a pregar de 8h30, vai até 11 da noite. Ninguém aguenta. Porque a atenção sustentada das pessoas é baixa. O ser humano, a neurociência diz, um adulto tem uma atenção sustentada de 25 a 20 minutos. Porque depois de 25 vocês já estão pedindo para se movimentar. E de uma criança nem se fala. Mas o que é que esse homem está vivendo? O que é que o apóstolo Paulo está vivendo? Está aproveitando a oportunidade. Porque no outro dia ele viajaria, ele não sabia quando mais voltaria à cidade de Troa. O apóstolo Paulo aproveitava cada oportunidade, ele tirava cada gota de sangue, cada gota de fé. E deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. O nosso problema não é porque nós não temos oportunidades. Existe casos sim de quem não tem oportunidade. Mas muitos de nós é porque não reconhecemos as oportunidades quando elas estão diante de nós. Vou só contar uma história para vocês. Sabe aquele professor que eu conheço aqui em Correio aqui? Sabe aquele professor que tira dinheiro do bolso para comprar um livro para você? Você conheceu alguém na sua vida que tirou dinheiro do seu orçamento para comprar livro para os alunos? Eu conheço. Você sabe aquele professor que olha para você e diz: rapaz, senti que seu rendimento baixou. Você entregava tudo no tempo, tal. Aí você vai lá e dá uma desculpa para uma pessoa que está preocupada com você. O que significa isso? Nós não aproveitamos as oportunidades que a vida de Deus nos oferta. Você sabe o que é uma pessoa querer ensinar algo para você? Eu trabalhei com um colega, hoje ele é um gerente top. Ele tem um pecado mortal, professores. Que quando eu vejo numa pessoa, que quando você vai ficando velho, quando você vê os mesmos pecados, os mesmos erros, você vai sofrendo mais. Ou senão, você vai ignorando, porque senão vai puxar no controlado, bem ligeiro. Que era esse? A gente chegava e dizia assim: fulano, vamos colocar esse computador para vender. Vamos colocar ele aqui. Eu acho que a gente ligando ele, colocando aqui uma tela, eu acho que a gente podia vender mais. Aí chegava e dizia assim: rapaz, depois eu não pensei nisso essa semana. Você chegava e dizia para ele: rapaz, eu estou pensando em criar um curso para a gente abrir um sábado, uma proposta X, tal, para a gente poder alavancar, tem a meta do mês. Ele dizia: uma coisa essa semana eu pensei nisso. Foi desse jeito que eu pensei. Vamos fazer. Esse tipo de gente. Você tem alguém que está querendo me ajudar. O que é que você faz? Se apropria da ideia do outro. Meu filho, aprenda a reconhecer o talento do outro, o dom do outro, a vocação do outro, a habilidade do outro, a competência do outro. Eu não tenho problema em dizer quem é competente. Eu só não quero que as pessoas venham apagar a minha luz ou um pouco da luz que eu tenho. Quem quiser brincar, que grite, quem quiser ser feliz aí, quem quiser fazer um trabalho fácil, eu quero reconhecer. Agora não venha apagar a luz que Deus também me deu. Tem gente que diz: eu não brilho, você também não brilha. E é apagando a luz do outro. Esse homem aproveita cada oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fez conexões com esses professores? Vocês criaram vínculos poderosos para o futuro? Vou só contar aqui rapidamente uma história. Eu fiz faculdade particular de pedagogia, sou pedagogo. Estudei numa escola que as cadeiras eram caindo nos pedaços. Eu não vou citar o nome da faculdade, porque eu gosto muito dela, tenho respeito por ela, mas não romantizo ela. Nós não tínhamos livros, nós não tínhamos quase nada. A gente só tinha vontade de aprender. Porque a minha geração não tinha faca nem o queijo, mas tinha fome. Essa geração de hoje tem a faca e tem o queijo, alguns, mas não tem fome. Curso teológico em Currais Novos. Sabe quantas bolsas nós já temos? Mais de 10. Sabe quantos terminam? Nenhum. Porque se você quiser desgraçar o ser humano, é só você dar uma coisa de graça a ele. Ele não valoriza o que é de graça.
Escute, estudei em uma faculdade, não tinha livros, tinha bons professores, voltado. Quando eu fui fazer o mestrado, eu disse para mim, Deus, me ajuda a fazer um mestrado público. Um público. Deus foi tão bom comigo que mandou três universidades no mestrado só. O FESA, o R e FRN. Eu disse, Jesus, fiz a particular, mas no mestrado você mandou logo 3. Eu tinha a biblioteca da UR, da UFESA e do FRN. Sabe o que eu fiz? Eu levava livro e eu lia livros, apóstolo Paulo, aproveitando o que Deus tinha me dado. Eu trabalhei na FRN 4 anos, a gente me ligava com o aluno de pegar um livro, uma biblioteca com valor de mais de 2 milhões de reais, com as obras magníficas, o aluno passa pelado. Você está aproveitando as oportunidades que a vida está lhe dando? Você está aproveitando? Você está tirando cara a boca, cara a fé, para poder dizer, eu vou usar isso aqui na minha vida. Fui fazer um mestrado, meu orientador não dava nem bom dia para mim. Meu Deus, que homem arrogante, não dava nem bom dia. Eu disse, Jesus, esse homem aqui é a chance que eu tenho de conseguir. Não dava nem bom dia, eu trabalhava com ele no mesmo instituto. Até que eu disse, Deus me deu uma estratégia, presta atenção, escute, se você pedir, Deus lhe dá a estratégia. E aí, eu sei que eu vivia próximo a um professor do Ceará, tem um professor do Ceará aqui em Varedas, irmão cearense, você tem que fazer um estudo com o cearense. Eles tinham uma habilidade, uma capacidade. Aí, eu andava com o professor do Ceará, o cara gostava muito de mim, até hoje ele passa como um pai, me ajudou demais. Aí ele chegou para esse homem que não dava nem bom dia, aí fez desse jeito, bom dia, caro mestre. Olha o tamanho do sorriso. Interessante. Comigo é cara dura, de cabeça baixa, com o cearense. É bom dia, sorriso, uma alegria no rosto. Aí Deus me deu um entendimento na hora. Diz: olhe para ele e siga o modelo, que eu vou abrir as portas. Eu acredito, porque foi Deus que falou no meu coração. Sabe o que eu fiz? Comecei a falar: bom dia, professor. Mas assim, uma voz cearense, brincando, tal. Bom dia, Luiz. Bom dia. Chegou um dia que eu passei por isso. Bom dia, Papa Francisco. Que o nome dele é Francisco. E eu disse: bom dia, Papa Francisco. Fazendo alusão à autoridade que ele era na academia. Olha o sorriso. Tem coisa, meu irmão, que só basta você muitas vezes fazer uma brincadeira que os muros caem. Sabe como é que terminou essa história? Esse homem hoje me chama de pastor? Não sou. Me respeita o evangelista Senna de Florânia, que foi orientador, foi orientando dele agora. Irmão, só para terminar, porque eu já disse assim, outro levar para vocês também. Escute, preste atenção. Se você não aprender a fazer conexões, você não vai conseguir mudar a sua vida. Porque aonde você for, tem uma matéria chamada gente. Gente é bênção e gente é trabalho. Gente é saúde e gente é doença. Gente é oportunidade e gente é travamento. Se uma pessoa gosta de você, ela diz: passe. Se uma não gosta de você, diz: passe nem por aqui. Quem não sabe lidar com gente não consegue crescer nada. Quem não sabe lidar com pessoas não tem nada. Nós podemos ter o diploma do mundo, ser doutor, pós-doc. Nós podemos ter tudo. Se você não sabe tratar o porteiro, você não sabe tratar o aluno, você não sabe tratar o professor, o gestor, você não tem nada na sua vida. Paulo aproveita cada minuto. Passei e vou caminhar para o final. Paulo aproveita cada minuto, cada gota de fé. Ele aproveita. Escuta, eu estou fazendo um doutorado. Não quero aqui nem vai descer não, mas eu vou dizer a verdade para vocês. Porque tu pode pegar uma luz e colocar debaixo do balde. Eu fui fazer um doutorado e esse cara disse: você quer escrever? Você quer escrever? Eu digo: eu preciso escrever. Faz o quê? Comecei em 2015, estou terminando, escuta o que eu vou dizer. Sabe o que eu fiz? Eu estou afastado. Eu estou afastado para estudo. Eu fiz 2 coisas na minha vida no meu afastamento. Eu cuidei da minha filha e vi ela crescer. Eu vi tanto ela crescer, que no curso teológico eu levo ela para me acompanhar. Chega lá um filho de uma irmãzinha, bem pequenininho. Aí ele chega: rapaz, sério? Mas quando vê a minha menininha de 6 anos, abre aquele sorriso.
Aí eu digo, ô Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Já nessa idade, já está projetando as coisas. Claro que eu não estou adultizando a criança, é uma brincadeira, mas deixa eu dizer, eu estou vendo até quem olha para minha filha de 6 anos, eu vejo ela sorrir, eu vejo ela com dor, eu vejo tudo, eu estou lá com ela, eu estou dando vitamina B, BC, estou dando polivitamínico, eu estou cuidando da minha filha. Eu estou aproveitando cada momento. Mas escuta, sabe o que eu fiz? Eu aproveitei a oportunidade que me deram. Eu escrevi 23 artigos, meus queridos professores, e 17 capítulos de livro. Aí você diga, como é que você conseguiu isso? Dormindo bem, me alimentando bem e planejando a minha vida. E sabe o que eu fiz com isso? Quando eu cheguei no doutorado, teve uma seleção para fomento. E eu recebi um fomento para a minha pesquisa. E sabe o que eu recebi? Não é porque eu tenha capital externo, não é porque eu tenho um rosto bonito, é porque eu tinha produção. Você está aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu? Eli, lá no Silvio Bezerra de Melo, na Silvio, sofrendo, sangrando e chorando, nós escrevemos um livro de crônicas, porque eu aprendi uma coisa: se é para sofrer, vamos sofrer ganhando também alguma coisa em nome de Jesus. Se é para sofrer, vamos ter uma produção que nos ajude. Se é para sofrer, vamos fazer alguma coisa que traga retorno. Está sofrendo? Está sangrando? Estão tudo soprando. Se é para soprar e sofrer, meu filho, que a gente faça ganhando alguma coisa. Eu vou ler agora a parte final, pastor Pinheiro. Olha aqui, preste atenção. A Bíblia diz que Paulo estava pregando, e aí você vai ver, havia um jovem numa janela, Eutico. A Bíblia diz que ele cai num profundo sono, e consequentemente ele cai da janela. E aí, irmãos, foi fatal, morreu. O que é que eu vou fazer depois que eu terminar o ensino médio? Não fique na janela da vida. Tem gente que vive na janela. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ele caiu e morreu. Sabe por quê? Porque a vida é muito dura com quem erra. A vida é muito dura com quem erra. Esses dias eu conversei com o pai da igreja. A filha dele tendo ataques dentro do hospital. Crise de abstinência com drogas. A menina com o comportamento do pai disse: Luiz, eu nunca vi aquilo na minha vida. Mas meu filho, no dia que você coloca um cigarro, uma droga, para ter acesso ao seu organismo, as consequências vêm. E eu quero dizer a vocês, todos nós aqui nesse culto teremos que conviver com as consequências daquilo que nós mesmos produzimos na nossa vida. Come açúcar demais, se prepara para uma diabetes. Come gordura demais, se prepara para um colesterol terrível. Você não olha, não verifica, não analisa. Você tem um espírito, precisa de Deus. Você tem uma alma, precisa de saúde mental. Mas você tem um corpo e que precisa estar funcional para você chegar a 80 anos, na expectativa de vida brasileira, se Deus quiser. Como é que você chega a 80? Sem um corpo funcional? A vida é muito dura com quem erra, mas ela é pior, ela é perversa com quem não estuda. Eu cometi na vida erros fatais e erros não fatais. Errar uma vírgula numa redação que você deixou um recado na geladeira para sua mãe ligar ou comprar alguma coisa, talvez não faça diferença. Mas errar uma vírgula numa redação, num concurso federal, onde você vai ganhar 13, 14 mil e você vai ter uma aposentadoria pro resto da vida, é fatal. Casar com 17 anos, engravidar com 17 anos, filho é bênção, mas com a idade que você tem, com a vida que você tem, é um erro fatal. Eu dou aula na Anguera para mais ou menos 25 mulheres, das quais 75, 75% são mães, foram
verdade. Elas, para chegarem na aula, elas têm que pedir força a Deus, ao Pai, ao Espírito Santo, porque ela não tem, muitas vezes, quem fica com seus filhos. E ai daquela que tem uma mãe guerreira que ainda ajuda. Porque um filho não é um pacote, um filho é uma vida. Eu casei com 17 anos com uma mulher que amo. E isso é uma bênção. Mas eu não casei na idade certa. Comecei a trabalhar com 17 anos, eu estou com 40. Se você parar para pensar, como é que passei metade da minha vida trabalhando em 3 expedientes para poder fazer um salário digno, para poder pagar minhas contas, para poder produzir a minha existência. Sabe por quê, querido? Porque o óculos que você veste, a bag que você está, o sapato que você está, a sandália que você tem, tudo tem um preço. Esse jovem cai da janela. Sabe por quê? Porque se você for para a janela é fatal. O que é a janela? A janela é um lugar híbrido. A janela é um lugar que ele fica olhando para a igreja, no caso de Paulo, e fica olhando para fora. Jovem gosta dessas coisas. E aqui eu quero encerrar fazendo com você aqui uma reflexão. Você sabe qual é a maior ação do inimigo das nossas almas na juventude? É mexer no processo atencional de vocês. Porque os professores que estão ali, os licenciados, bacharelados, não importa. Você sabe qual é o primeiro evento da aprendizagem? Você sabe qual é o primeiro evento que acontece aqui na sua cabeça para você aprender alguma coisa? Na neurociência? É a atenção. O primeiro evento para o ser humano aprender alguma coisa é a atenção. Isso é, se eu mexer na sua atenção, eu mudei a cabeça disso aqui. Está fazendo o quê? Eu estou estudando com o celular na mão, assistindo televisão, é porque eu sou multitarefa. Você é um iludido. Porque ninguém consegue fazer bem feito 3 coisas ao mesmo tempo. Você pode olhar uma, mas você está se desconectando da outra. Aquele menino, aquele eu, estava numa zona híbrida. Ó, tu está aqui. Deixei aqui para terminar. O assassino das famílias, o assassino dos sonhos do projeto. Mas só que isso aqui, quando eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, pastor Pinheiro, tinha uma frase na Assembleia de Deus que dizia assim: o mundo lá fora. Ninguém pode dizer mais isso. Não tem mundo mais lá fora. O mundo está no bolso. Quem está entendendo? O mundo está no seu bolso. Se você não se educar, você tem que se educar para usar o celular, você tem que se educar para usar a internet, você tem que se educar para você ter atenção nas coisas importantes. Ele cai da janela. Quando ele cai, ele morre. Sabe por quê? Porque existem erros fatais. Eu vou ali, eu vou namorar com aquela menina, e não tem problema, acaba no outro dia. Aí você vai, engravida e está com a sua vida comprometida. Você vai na janela, você vai ter acesso a um amigo que usa drogas, e você usa, eu vou só experimentar, e você nunca mais deixa. Como eu vinha conversando com esse menino, um rapaz na igreja lutando pela subsistência, um pegou uma bicicleta de outro e foi vendendo uma boca de fumo. Isso é vida? Escravizado, lutando, buscando força em Deus, mas quando viu a bicicleta do crente. Um dia que você fumar um cigarro na cama, você cai da janela e você morre. Você tem que sair da janela, você tem que ter um projeto claro, porque quem tem projeto de vida não namora com qualquer pessoa, quem tem projeto de vida não faz qualquer viagem, quem tem projeto de vida não sai para qualquer lugar, não usa qualquer situação, não vive com qualquer amizade. Quem tem projeto de vida se guarda, se resguarda e se alinha com o seu sonho. Como é que eu termino? Faça tudo isso, mas não esqueça do sobrenatural de Deus. Você sabe por que esse jovem, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Paulo, porém, depois que ele caiu, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. O que é que aconteceu aqui? Um milagre de uma ressurreição. Esse rapaz virou um improvável. Era alguém que você dizia, foi para a janela, que jovem trabalhoso, porque você vai assistir um culto, vai sentar na janela, ela está dizendo quem você é, né?
Aquele jovem da escola que deu muito trabalho, quando as professoras encontram ele com 80 anos, só falta fazer o primeiro sinal. E tanta raiva que ele fez, e tanto desespero que ele proporcionou, porque, irmãos, aluno que dá trabalho, se pegar um professor com psicológico baixo, ele deixa a pessoa na nota. Mas escute, na metáfora que eu usei, você precisa do sobrenatural de Deus. Para quê? Para que Deus ressuscite os nossos sonhos e faça com que os improváveis daqui tenham acesso ao melhor de Deus nesta terra. E quero dizer aqui a vocês, onde estão os improváveis? Aqui tem gente que o pai é separado da mãe. Aqui tem gente que talvez não tenha mais a mãe. Talvez tenha gente aqui que perdeu estruturas, bases. Tem gente aqui que vem lá de baixo, talvez mora num sítio. Tem gente aqui que é um improvável. Ninguém aposta nada. Mas é aqui que está a diferença da vida. Quando entregamos a nossa vida a Deus, quando alinhamos nossa vida ao Senhor, Ele pode fazer milagres na nossa história. E eu quero só dizer aqui para vocês, dá para acreditar que este homem que nos fala tem um pai com 40 internamentos na casa de saúde de Natal? Meu pai tem a quantidade de internamento que eu tenho de idade. Minha mãe limpou o hospital de Currais Novos e adoeceu. Tem 3 internamentos em Caiuá em Natal. Vocês podem acreditar? Como é que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês porque eu sou alguém que caiu da janela, mas que Deus me ressuscitou, me deu uma estrutura, me deu uma base, me deu um referencial, alinhou minha vida com as Escrituras e hoje eu vivo uma vida fincada, abalizada na palavra. E eu quero dizer aqui a você, você é improvável. Tem gente aqui que é o melhor aluno da turma. Tem muito futuro para você, meu filho. Mas tem gente aqui que você diz, esse daqui, coitado. Onde é que esse vai chegar? A lugar nenhum. Tem gente que não aposta nada em você. Mas o sobrenatural de Deus pode fazer milagre na sua história. Eu quero dizer que a última palavra não vai ser do seu pai, da sua mãe. A última palavra é de quem carrega fé. Quem tem fé viverá milagres para a glória de Deus. Não importa de onde você veio, do bairro de Pareiras, se você é do sítio, se você é da área urbana, não importa. O que importa é se você estiver nas mãos de Deus. E eu quero contar uma pequena ilustração. O que é uma bola de tênis na sua mão? E na minha? Nada. Mas nas mãos de Rafael Nadal é ponto, é cesta e é campeonato. O que é uma bola de basquete? Nas suas mãos ou nas minhas mãos? Nada. Mas nas mãos de Michael Jordan foi ponto, foi cesta, foi vitória e foi campeonato. O que são 5 pães e 2 peixinhos, como está nas Escrituras, nas minhas mãos e nas nossas mãos? Nada. O que é que a gente faz com isso? Nada. Mas nas mãos de Jesus, Ele alimentou uma multidão. Sabe qual é o segredo da vida? É estar nas mãos certas. Se você estiver nas mãos de Deus, por menor que você seja, Luiz, eu sou pouco, eu tenho pouco, eu fiz pouco, nas mãos de Deus, você vai alimentar uma multidão. Que Deus abençoe vocês e que vocês priorizem Deus acima de tudo, a família e os estudos, e vocês terão o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Tudo o que tem feito, tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer.